A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia. Hoje nós estaremos lendo os capítulos 10, 11 e 12 do primeiro livro das Crônicas. Encerramos aí a parte das genealogias e agora entraremos nos relatos paralelos, ou seja, muitas vezes o que está escrito em 2 Samuel, 1 e 2 Reis, também é relatado no primeiro livro das Crônicas, ok? Então é importante que os irmãos leiam, por exemplo, quando a passagem pede que esteja em outro livro, para que faça a leitura complementar, ok? Vamos lá então, capítulo de número 10. Os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul, e os flecheiros o avisaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreu Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram de Saul, seus filhos foram mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nelas. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus a outro dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa, e os despojaram, tomaram sua cabeça e as suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor, a levar as boas novas aos seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo do seu Deus, e sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara, e também porque interrogaram e consultaram uma necromante, e não ao Senhor, e por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Capítulo de número 11. Então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos o mesmo povo de quem tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei, eras tu que fazias as saídas e entradas militares com Israel. E também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás o meu povo Israel, e serás chefe sobre o meu povo de Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram a ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre todo Israel, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Samuel. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. Disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi, porque disse Davi: qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe comandante. Então Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro e foi feito chefe. Assim habitou Davi na fortaleza, pelo que chamou a cidade de Davi, e foi edificando a cidade em redor, desde Milo, contemplando o circuito, e Joabe renovou o resto da cidade. E ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Aleluia. São estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino e com todo Israel, para fazerem rei, segundo a palavra do Senhor, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazebeão, Actomita, o principal dos 30, qual bramindo a sua lança contra 300, de uma vez só os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aoíta, ele estava entre os 3 valentes. Esse se achou com Davi em Paz-damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor
efetuou um grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com ele Davi à caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera de beber a água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram a água do poço junto à porta de Belém e trouxeram-na e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que colocaram em perigo a sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não quis beber. São essas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, bramindo a sua lança contra 300, os feriu, e tinha o nome entre os primeiros 3. Era ele o mais nobre que os 30, e era a cabeça deles. Contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzel, e grande em obras, e feriu 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de estatura de 5 côvados. 5 côvados vai dar aí 2,5 metros aproximadamente. O egípcio trazia na sua mão uma lança com um eixo de tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado e arrancou-lhe da mão a sua lança e a matou com ela. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era o mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi pôs sobre a sua guarda. Foram os heróis dos exércitos: Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samote, Arotita, Elez, o Pelonita, Ira, filho de Ix, o Tecoíta, Abiezer, Ananotita, Sentecai, o Russatita, Ilai, o Auita, Marai, o Netofatita, Heled, filho de Baná, o Netofatita também, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, do ribeiro de Gaaz, Abiel, Arbatita, Asmavete, o Bauronita, Eliada, o Saalbonita, Bené-Razen, o Gizonita, Jonatas, filho de Sag, o Haratita, o Hararita, Aião, filho de Sacar, o Hararita também, Elifal, filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esdro, Carmelita, Naraí, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibá, filho de Hagri, Zeleque, Amonita, Narai, o Berotita, os que traziam as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, Itrita também, Urias, o Eteu, Urias, né, o parente de Batseba, Zababe, filho de Alai, Adma, filho de Sisa, Rubenita, chefe dos Rubenitas, e com eles 30, Hanã, filho de Maaca, Josafá, o Mitenita, Uzias, o Asteraíta, Sama e Jeiel, filho de Orão, o Aroerita, Gediael, filho de Simri, Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, Maavita, Jeribai e Josavias, filho de Elanão, Itma, Moabita, Eliel, Obed e Jaziel de Zoba. Agora o capítulo de número 12. São estes os que vieram a Davi a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto na mão direita como na mão esquerda em arremessar pedras com fundas e atirar flechas com arco. Eram os irmãos de Saul, da tribo de Benjamim, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o Gibeadita, Jeziel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anatotita, Asmaías, o Gibeonita, valente entre os 30 e cabeça deles, Jeremias, Jaziel, Joanã, Josadabe, o Gederatita, e Eluzai,
Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, e o Harufita, Eucana, Isias, Azarel, Joézer, Jazabeão, os Coreitas, Joela, Zebadias, filho de Jorão, de Gedor. Os Gaditas passaram-se para Davi a fortaleza do deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões e eram ligeiros como as gazelas sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Iléu, o sétimo, Joanã, o oitavo, Elisabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o 11º. Estes são os filhos de Gade, foram capitães dos exércitos. O menor valia por 100 homens, meu Deus, o menor valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi, a fortaleza. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais vos veja e repreenda. Então entrou o espírito em Amazai, cabeça de 30, e disseram-lhe: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e a paz aos que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Também de Manassés alguns passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes destes, depois de aconselhar e despedir, diziam: a custa da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclag, passaram-se ele por Manassés, Adna, Josadabe, Jadiel, Micael, Josabade, Eliú, Ziletai, chefe dos milhares de Manassés. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eram homens valentes e capitães dos exércitos, porque naquele tempo, dia após dia, vinham Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, este é o número dos homens armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para lhe transferirem o reino de Saul, segundo a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para a peleja, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada era chefe da casa de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, homem valente, trouxe 22 príncipes da sua casa paterna. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes e de renome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados nominalmente para vir fazer rei a Davi. Dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. De Zebulon, os capazes para sair à guerra, provido com todas as armas de guerra, 50.000, destros para ordenar uma batalha com ânimo resoluto. De Naftali, 1.000 capitães, e com eles 37.000 com escudo e lança. Dos danitas, providos para a peleja, 28.700, ou seja, da tribo de Dan. De Aser, dos capazes para sair à guerra, prontos para a batalha, 40.000. E do lado da além do Jordão, os Rubenitas e Gaditas e a meia tribo de Manassés, provido de tropa de sorte e instrumentos de guerra, 120.000, o exército dele. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebrom, resolvidos a fazer Davi rei sobre todo Israel. Também o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi o rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque os seus irmãos lhe tinham feito provisões, e também seus vizinhos de mais perto. Até Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram pão sobre os jumentos, sobre camelos, sobre os mulos e sobre os bois, provisões de farinha, passas e figos, cacho de passas e vinho e azeite, e bois, e gado miúdo em abundância, porque havia regozijo em Israel.
Então, meus irmãos, vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, a partir do capítulo 10, a derrota de Israel e a morte de Saul está relatado em 1 Crônicas 10, mas também está relatado em 1 Samuel capítulo 31, do 1 ao 7. A sepultura de Saul é narrado em Crônicas, 1 Crônicas 10 e também em 1 Samuel 31, do 8 ao 13. Davi é ungido rei, é narrado em 1 Crônicas 10, capítulo 11, mas também é narrado em 2 Samuel capítulo 5, do 1 ao 5. Davi conquista Sião, que é Jerusalém, a fortaleza dos jebuseus, é narrado no capítulo 11 de 1 Crônicas e também em 2 Samuel 5, do 6 ao 10. Os valentes de Davi, por exemplo, é narrado em 1 Crônicas 11 e também em 2 Samuel 23, do 8 ao 39. Tá? Agora, porém, tem relatos que é exclusivo de Crônicas. Por exemplo, o exército de Davi aqui, os detalhes do capítulo 12, tá? Só é narrado aqui em 1 Crônicas 12. E também o exército que proclamou Davi em Hebron, ou seja, a quantidade de cada guerreiro, de cada tribo, também só é narrado aqui em 1 Crônicas capítulo 12. Então tem coisa que é peculiar de um livro, tem coisa que está escrito em um livro e em outros também, porque os relatos são paralelos. Amém? Deus abençoe e, em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.